Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago do Estrutura da Redação e agora de uma maneira diferente, através das videoaulas, porque isso é uma medida preventiva em relação à pandemia de Covid-19, então os nossos alunos passam a acompanhar estas aulas de maneira online. E você, que não é nosso aluno, também tem agora essa oportunidade. Se você gostar dos nossos vídeos, curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever tanto no nosso canal no YouTube quanto de nos seguir no nosso Instagram. Bom, nessa primeira sequência, nós vamos trabalhar com 3 produções que são muito fortes na Universidade Federal do Paraná. São os textos de análise e, para isso, nós vamos trabalhar com 3 construções. A primeira, é o texto de charge, a segunda, o texto de tira e a terceira, o texto de infográfico. Ambas as produções são temidas por conta da sua complexidade. As pessoas têm medo porque exige uma noção de mundo, exige um conhecimento que nem sempre a gente tem a respeito da temática que está sendo abordada. Por isso, a partir de agora, a gente vai entender um pouquinho a estrutura desse texto, como nós vamos estruturar a nossa produção e o que de fato de repertório eu preciso para fazer uma produção que seja a nota máxima e consiga garantir a minha aprovação no vestibular. Para isso, a gente vai dar uma olhadinha na nossa primeira charge. Perceba que esse texto é produzido pelo Sinovaldo e está disponível no chargeonline.com. O que ele apresenta para nós de relevante? Eu tenho um cenário do dia a dia, um cenário cotidiano, no qual um senhor de mais idade aparece dentro da sua casa, até com uma medida de prevenção à Covid-19, e à frente dela existe um Fusca, um carrinho bem popular, e mais antigo, no qual se diz troco por 50 litros de álcool em gel. A estrutura dessa charge é extremamente simples, como de todas as outras. Geralmente esses textos são compostos por apenas um quadro, não mais do que isso. Quando ele tiver mais de um quadro, eu preciso ficar atento ao quê? Não existe progressão temporal dentro da charge. Isso significa que tanto o personagem que aparece quanto o cenário, eles não sofrem mudança, eles vão ter sempre um mesmo padrão. Então o personagem velhinho que aparece na minha charge, se tivesse um segundo ou até mesmo um terceiro quadro, ele continuaria com o seu mesmo comportamento, não haveria amadurecimento de suas ações. Então sempre que você ficar em dúvida se o texto é uma charge ou uma tira, lembre-se de que a charge obrigatoriamente vai trabalhar ou com um quadro, mas se aparecer mais de um quadro, lembre-se de que sempre, necessariamente, não poderá haver progressão de tempo dentro do texto de charge. Bom, pensando nisso, eu gostaria de comentar alguns pontos bem relevantes com vocês. O primeiro deles, um grande erro nosso ao fazer análise de uma charge é fazer descrições. Se você olhar, eu tenho aqui uma propaganda do Ministério da Saúde e conjunto com o Senado Federal que pede justamente para as pessoas não usarem máscaras nesse período de Covid-19, deixando-as apenas para quem necessita. E aí, se você reparar nessas publicações oficiais, como aparece à sua direita, existe sempre uma legenda do tipo para cego ver. Imagem de um menino com máscara de proteção, com expressão pensativa. Texto: deixe a máscara para quem precisa. Essa lógica de para cego ver, ela vale para imagens de Instagram, ela vale para imagens de Facebook, mas ela não deve ser aplicada na produção de uma charge. Vamos pensar o seguinte, a Federal do Paraná vai trabalhar com um texto entre 8 a 12 linhas. Você imagina se eu fosse gastar ali 5, 6 linhas para descrever um senhor com um sol ao fundo, com um cachorro à sua porta, um osso ao lado do cachorro, um carro vermelho com lanternas. Quanto de espaço e de tempo eu tomaria da minha prova para poder fazer essa descrição? Então, eu tenho que pensar sempre em trabalhar com um recorte temático. Isto é, qual é a informação mais relevante que aparece dentro da charge? E aí vem o nosso desafio. Aí é o ponto em que eu preciso ter repertório, que eu preciso ter noção de mundo para poder debater essa charge e fazer a minha produção. Então, quando eu olho para esse tipo de texto, eu tenho que pensar o quê?
Ele vai trabalhar com a ideia de uma crise humanitária. Afinal de contas, quando aparece a referência álcool em gel, eu sei que esse tipo de produto ele costuma ser utilizado nos momentos em que as pessoas passam por grandes epidemias ou pandemias, como o caso da H1N1 em 2009 ou agora a própria Covid-19 em 2020. Além disso, eu preciso pensar em um fato que tomou conta dos jornais no mês de março e que despertou a atenção de muita gente, que foi a ideia de precificação. Como as pessoas foram atrás de uma maneira muito forte do álcool e de outros produtos de higiene, o que isso causou de impacto? Causou aumento dos preços. E assim, como a oferta restrita dos produtos e uma demanda muito alta, os preços dispararam e o álcool, acredite ou não, chegou a ficar mais caro do que achocolatado pronto. Então, o que a gente precisa olhar? Eu preciso ter essa compreensão e esse entendimento de mundo. O primeiro, eu enfrento uma situação de pandemia. Como é que eu sei que eu enfrento essa situação de pandemia? Horas, no momento em que aparece a expressão álcool em gel. Segundo momento, eu preciso estar extremamente ligado ao que aparece nos telejornais, como, por exemplo, na última semana, o grande debate sobre o preço do álcool. E aí, do álcool em gel. E a grande questão que todo mundo tentou suavizar é que nós não precisamos desse álcool em gel. O importante é lavar muito bem as mãos. Mas as pessoas correram atrás do produto mesmo assim. Tendo em vista essas duas situações que dependem de noção de mundo, tanto a ideia da crise humanitária quanto a ideia da precificação, fica mais fácil de nós entendermos o tema propriamente dito. Agora eu vou tentar não falar só de crise humanitária ou só falar de precificação. Eu vou pegar esses dois elementos e vou aplicá-los à análise da minha charge, que vai mostrar o quê? No ponto de precificação, eu vou falar de abuso econômico em períodos de crise, ou seja, o quanto as pessoas se aproveitam umas das outras quando passamos por grandes crises econômicas ou até mesmo crises na área de saúde. E isso fica muito evidente dentro da nossa charge por conta da pandemia que nós enfrentamos no momento. E é claro, só faz sentido eu falar que existe um abuso econômico em períodos de crise, como em pandemias, se eu tenho a noção muito clara que no mês de março o Brasil enfrenta a pandemia da Covid-19. Além disso, a noção de mundo vai trazer muito da ideia de contexto social e de contexto histórico. O que eu tenho de informações da sociedade em que eu estou inserido? Isso é um ponto bem determinante. Assim, quando eu olho um senhor que aparenta ter uma idade mais avançada, eu consigo perceber que pessoas com uma certa idade são as que mais sofrem com a Covid-19. Por isso, o desespero, mesmo sem recurso financeiro, em fazer a troca do seu recurso mais básico por aquilo que talvez fosse indispensável, como o álcool em gel. E aí, eu tenho uma outra situação que a charge traz para mim. Além da compreensão de contexto de mundo e a compreensão do contexto textual e o recorte temático que nós já fizemos, eu vou para a ideia da ambiguidade intencional. Toda vez que eu falar de uma charge, eu falo de ambiguidade, de duplo sentido. Obviamente, ninguém vai trocar um veículo, pelo menos a princípio não, por 50 litros de álcool em gel. Mas o que isso demonstra para mim? Horas, a ideia do exagero, a ideia da hipérbole. Quando eu pego e acrescento uma informação de forma exagerada, para criar um efeito de humor. Sempre que eu falar de charge, eu tenho que ficar atento à ideia de ambiguidade, duplo sentido. Ninguém trocaria um produto de maior valor por um produto de menor valor, a não ser em situações de crise. E eu tenho que pensar que isso cria um efeito de humor. O efeito de humor é sempre baseado na crítica que eu pretendo estabelecer. Dito isso, criado o efeito de humor e ambiguidade, nós vamos pensar um pouco na estrutura desse texto. E para isso eu proponho que você trabalhe com 4 eixos centrais na nossa produção. O primeiro deles é uma frase temática,
com as suas devidas referências. Sempre que eu falar de texto curto de UFPR, é muito importante que na primeira frase do meu texto eu já conceitue qual é o tema que eu estou trabalhando. Vamos pensar o seguinte, isso tem que estar mais próximo da ideia do dicionário. Então, se eu procurar, por exemplo, pandemia no dicionário, ele vai mostrar para mim uma grave crise humanitária de uma doença que provavelmente se espalha aí por vários continentes. Algo desse tipo vai estar presente no dicionário. Não vai ter localização de tempo. Não vai dizer, hoje em dia, no mundo em que vivemos, na sociedade atual, as pessoas vivem uma pandemia. A definição vai ser bem simples, bem rápida, bem direta. E é isso que tem que constar no seu texto. Na sequência, eu já preciso apresentar as referências. Quando eu olho para o meu texto, eu sei que eu tenho uma charge por todos os conceitos que nós já trabalhamos até agora. Então eu apresento isso dentro da minha produção. Além disso, eu mostro que essa produção é do Sinovaldo, o autor do texto, que tem que aparecer, e que ela foi publicada no Charge Online. Se tivesse ainda disponível a data, eu poderia inserir. Aí, no segundo momento, eu vou trabalhar com os elementos gráficos mais relevantes, com a devida explicação, com a noção de mundo. Eu não vou retratar, como eu disse, tudo o osso que está ao lado do cachorro na minha imagem, mas eu vou trabalhar com a informação que for mais relevante. Na sequência, eu tento explicar a ambiguidade e o ponto de criticidade e faço no final um looping com as informações iniciais. Para entender isso, a gente vai dar uma olhada nesse texto desse aluno, de maneira bem rápida e objetiva, para ver os 4 pontos que a gente comentou. Veja que a primeira frase ele diz: a proliferação de epidemias pelo território brasileiro exige efetivos recursos de profilaxia por parte da população. Já falou de epidemia e já falou de profilaxia. Os 2 recortes temáticos mais importantes para essa produção. Na sequência, ele faz a referência ao chargista e autor do texto, o que nos faz aí a referência tanto do gênero textual que eu estou trabalhando, quanto do seu autor. Na visão do chargista Sinovaldo, a referência ao idoso na janela de sua casa, prestes a trocar seu carro por grandes quantidades de álcool em gel, ilustra a enfermidade da transmissão do coronavírus no cenário transnacional. Observe que nesse segundo momento ele mostra que é uma charge, ao citar o chargista, mostra quem é o autor, que é o Sinovaldo. E na sequência ele explica o elemento gráfico mais importante, um senhor que observa o seu carro a ser trocado por uma alta quantidade de álcool em gel. A charge já foi apresentada para o meu leitor, para o meu corretor. Na sequência, ele estabelece que, em paralelo, o autor explicita a necessidade latente das pessoas mais velhas protegerem-se da doença, uma vez que a transmissão é mais significativa nessa faixa etária sênior. E aí ele mostra total conhecimento de mundo, mostra como as pessoas mais velhas são as que estão mais suscetíveis à Covid-19. Ele prossegue dizendo que, nesse contexto, entretanto, todas as parcelas da sociedade devem se precaver, o que ocasiona uma demanda por recursos, até de forma inconsciente, de métodos preventivos, como o uso do álcool em gel. Praticamente, ele justifica essa busca, essa demanda exagerada por um produto que se torna escasso porque a oferta é baixa. Na sequência, ele mostra para nós: todavia, nem todos os indivíduos conseguem dispor desses recursos limitados, assim ocasiona-se o disparo no valor monetário desses produtos por sua escassez e, por conseguinte, torna impossível sua obtenção pelas camadas menos favorecidas financeiramente, que é a ideia da crítica, é mostrar que nem todo mundo vai ter acesso a isso. Ora, se eu preciso trocar o meu carro simples, velhinho, para adquirir o álcool, significa que nem todas as camadas socialmente conseguem adquiri-lo. E por fim, caso não haja responsabilidade social de quem possui preferência financeira de obtenção, por conta de maiores chances de contrair essa atual pandemia, os seres humanos podem sofrer com altos índices de contaminação, através da geração de entraves oriundos da desinformação, responsáveis por impedir o combate e a prevenção da enfermidade vigente. Por fim, o nosso aluno volta com o loop de informações, falando sobre a pandemia que se alastra pelo mundo e os impactos que ela pode trazer para todos nós.
Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o nosso esquema. Dúvidas, comentários e reclamações, deixe no nosso espaço. E não se esqueça, se você ainda não está inscrito, que você se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal.